Olá, bom dia. Eu sou a Suelen, seja bem-vinda à leitura do devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Hoje estamos no dia 32. O adubo chamado perdão. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Não há como tratar de perdão sem antes falar da ofensa. Eu me lembro de que certa vez uma pessoa que amo muito foi ofendida injustamente. Além de eu ter ficado muito triste, aquilo me deixou tão indignada que eu estava disposta a chamar o ofensor e dizer-lhe boas verdades. Assim que soube do ocorrido, meu pai se sentou ao meu lado e disse: Filha, ser ofendido é melhor que ofender, porque a pessoa injustiçada chora e entrega o assunto a Deus e fica bem. O problema está com quem machucou. Se você fizer o que está planejando, vai ferir outra pessoa e acabar com a oportunidade de ela aprender a lição. Em resumo, você não deve fazer nada. De fato, tempos depois a questão foi resolvida e aprendi um ensinamento valioso. A ofensa nos reposiciona. O que quero dizer com isso? Você certamente conhece a história de José, o grande governador do Egito que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Estes, motivados pela inveja e maldade, foram capazes de jogar o próprio irmão num poço, vendê-lo como escravo e forjar a sua morte para os familiares. Enquanto voltavam para casa depois de se livrarem do rapaz, José era levado para um país distante. A ofensa lhe rendeu uma nova posição, em todos os sentidos, afinal, de um dia para o outro, sua vida virou de cabeça para baixo. Aquilo que parecia ser uma desvantagem, ainda mais se levarmos em conta as injustiças sofridas no Egito, acabou se tornando um fator decisivo para tudo o que veio suceder na vida de José. A verdade é que ele tinha todos os motivos para se manter ressentido, amargurado ou raivoso, mas com a chegada da fome reagiu de modo inesperado quando seus irmãos foram parar exatamente diante dele e pediram por suprimentos. Quem diria, o desprezado, injustiçado e esquecido havia se transformado em um dos líderes mais importantes de seu tempo. E qual foi a atitude de José? Ele lhes pagou o mal com o bem. Em vez de se vingar, disse: Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45:5, grifo da autora. Pela segunda vez, ao enfraquecer o poder da ofensa em sua vida, foi aprovado por Deus. Escolheu perdoar e cumprir o propósito divino para todo um povo. Por isso, não há como desfrutar de uma vida plena e próspera sem um coração perdoador. Apenas os que perdoam cultivam um solo fértil que dá bons frutos em todas as estações. O oposto também é verdade. Reter o perdão fecha as portas das bênçãos e dá lugar a uma coleção de amarguras e ressentimentos. Suponhamos que alguém traia sua confiança no ambiente de trabalho. Como dificilmente conseguirá conviver com essa pessoa, você pede demissão e a bloqueia nas redes sociais. Problema resolvido, talvez seja o primeiro pensamento. Mas, na verdade, há uma grande probabilidade de uma situação semelhante voltar a acontecer com você, porque quem não passa na prova acaba sendo repetente. Mulher, não existe mágica. A chave para pôr fim à estagnação gerada pela falta de perdão é aprender a perdoar. Parece óbvio, mas quão difícil é colocarmos em prática as coisas simples. Acho que todo esse processo se torna mais palpável e possível, porém ainda desafiador, quando permitimos que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento e convicção de nossa humanidade. Quantas vezes não precisamos ser perdoadas pelo Pai Celestial em nossa vida? Quantas vezes não ferimos outras pessoas também? Todos dependemos do perdão, graça e misericórdia divinos. O ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontrou com Cristo e compreendeu o quanto foi perdoado por Deus. Por isso mesmo, ele não deve depender dos nossos sentimentos. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não vou mentir, perdoar é duro e custa muito.
Nossa natureza clama por justiça e não quer sair perdendo. Não desejamos que o mal triunfe e nos deixe com a sensação de desamparo. Então, a pergunta que fica é: será que somos capazes de permitir que o Senhor nos defenda? Será que podemos perdoar os que nos causaram tanto sofrimento e nos recusar a devolver o mal com o mal? Qual é a reação diante das ofensas que recebemos? Estamos nos aproximando do caráter de Cristo ou temos respondido com atitudes mundanas? Porém, apesar de ser uma decisão, muitas vezes necessitaremos nos engajar em um processo de cura para que o perdão saia apenas do âmbito racional e se dirija para as nossas emoções. Tal qual uma semente, ele precisa ser germinado e cultivado no bom solo do coração. Perdão também carece ser regado, precisa de investimento, tempo e muita ajuda do jardineiro para que a cura seja completa. Não abandone o percurso, nem fuja do processo. Existe vida e liberdade para você. Decida perdoar e veja só o que isso é capaz de fazer em sua vida. Sim, o perdão é um adubo que fortalecerá suas raízes. Deixe o Pai adubá-la hoje. Perdoe. Desde criança aprendemos e repetimos aquela oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6, do 9 ao 13, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E se formos contar todos esses anos, às vezes que a gente orou só no automático, sem ter a consciência do que estava falando, principalmente sobre o nosso assunto de hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Aí já vem a Chiquinha, né? A gente se ofende com qualquer palavra meio torta. Tem gente que guarda até a data da ofensa. Ah, porque eu me lembro lá no verão de 1986, sentada naquele banco, tu tava de blusa branca, chinelo, shorts preto. Mas assim, eu não guardo mais mágoa. Aham. Mas voltando para a palavra, ali nos versículos 14 e 15 de Mateus 6 diz assim: Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Tu já pensou? Tu se arrepende de algo? Vai aos pés do Senhor, chora, pede perdão. E daí o Senhor tá lá de braço cruzado te olhando. E ele diz: Não. Daí tu, hã? Como assim não? Não, tu não perdoou fulano? Por que tu acha que eu devo te perdoar? E essa magoazinha, essa ofensazinha que tu guardou aí de ciclano? Eu não sei se tu já ouviu, mas a falta de perdão é como se tu tivesse acorrentado a uma pessoa. E para qualquer lugar que tu vá, é como se tu tivesse carregando essa pessoa junto. Vai escovar o dente, tá lá a pessoa junto contigo. Tu vai tomar um café, vai sair, vai deitar, tá sempre carregando a pessoa contigo. E eu ouvi também de um pastor falando uma vez que não perdoar é como tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. E aqui no devocional, na página 139, diz assim: o ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontrou com Cristo e compreendeu o quanto foi perdoado por Deus. Por isso mesmo, ele não deve depender dos nossos sentimentos. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Às vezes a gente não sente, eu não sinto que eu perdoei, que eu devo perdoar. Eu não me sinto perdoada. Às vezes a gente pensa que precisa sentir que perdoou, né? E não é isso. Perdão, como amor,
ele precisa ser uma decisão, não um sentimento. Então não espere sentir, faça. E mesmo sabendo do sacrifício de Jesus na cruz, que foi uma prova de amor, de que ele nos perdoa, a gente ainda tem a petulância de se sentir ofendida pelos outros, de não perdoar. E até mesmo de não nos perdoarmos por algo que fizemos, se Cristo já pagou isso lá na cruz. Está pago. E a Bíblia conta tantas outras histórias que abordam o perdão, como, por exemplo, a história da mulher que foi pega em adultério e queriam apedrejar ela. E então Jesus fala sobre aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Jesus, que era sem pecado, poderia atirar, não fez. Então, se Jesus não condenou aquela mulher, quem somos nós na fila do pão para condenar os outros e para nos condenar? Então, antes que a ofensa queira entrar no teu coração, afasta ela, porque Jesus já levou lá na cruz. Lembra? Tá pago. Que o Senhor nos faça enxergar as pessoas e a nós mesmas com os olhos de amor dele. Amém? Fica com Deus e até amanhã.